Olá, boa noite, boa noite. Tô só esperando aqui mais um segundinho para ver se entra mais alguém, chamando o pessoal para vir participar ao vivo da live. Então vamos adiantando enquanto isso. O tema da live de hoje é a ansiedade, né? Esses temas que eu gosto de trazer os temas para lives, os temas que foram indicados por alunos, por pessoas que me seguem aqui no Instagram, mesmo que não seja meu aluno, mas se tu tiver um tema que tu queiras que eu fale sobre, quer saber a minha visão de acordo com o yoga, de acordo com o tantra, sobre algum tema específico, manda para mim, manda uma mensagem, que daí eu coloco na lista para falar sobre isso, tá bom? Lembrando que eu trago tudo isso justamente trazendo para a minha área, para a área do yoga e do tantra. Então o tema de hoje, novamente, é ansiedade, que foi sugerida aí por uma aluna minha, tá bom? Acho que faz uma semana, 2, e hoje está sendo trazido aqui. Então vamos lá. O que acontece? O yoga, ele tem efeitos colaterais positivos. Olha só que legal. O yoga, o tantra, ele tem efeitos colaterais positivos. E esses efeitos colaterais positivos, muitas vezes muitos atribuem a isso até uma terapia, um efeito curativo, certo? Uma certa cura a esses efeitos colaterais, mas é um efeito colateral. Assim como tem um medicamento que a gente toma, que ele tem um efeito colateral, que pode ser desejável ou pode ser indesejável. Por exemplo, a aspirina. Você toma a aspirina porque você está com dor de cabeça, mas ela tem um efeito colateral de afinar o sangue. Para algumas pessoas, elas vão tomar a aspirina justamente pelo efeito colateral dela. A pessoa pode até não ter um problema de dor de cabeça, mas ela quer o efeito colateral, que é o afinar o sangue, né? Então, tudo bem, a pessoa toma aspirina. Mas tem pessoas que, por exemplo, não pode ter o sangue, porque ela já tem o sangue fino. Se afinar ainda mais o sangue, ela pode ter uma hemorragia, algum problema assim. Então, daí ela não pode tomar aspirina, mesmo que tenha dor de cabeça, vai ter que procurar outra coisa, né? Interessante isso, né? Então, assim, esse é só um exemplo de um efeito colateral de um medicamento. Agora, vamos trazer aqui para o nosso ideal. Lembrando que o yoga é filosofia, prática, é uma coisa que você faz com o teu corpo. São técnicas que tu aplica no teu corpo. E o Tantra? O Tantra é uma filosofia comportamental. É aquilo como você interage com o mundo ao teu redor, com as pessoas, com o universo, com tudo ao teu redor. É a tua forma de agir. Isso é o Tantra. O Tantra, ele pega nesse universo, tá? Nesse grupo de coisas. Então, digamos que eles são 2 medicamentos que você toma. Então, o yoga ele vai ter efeitos colaterais também, que são positivos. Mas qual é o objetivo primário do yoga? O objetivo primário do yoga é elevar a consciência, levar aquela pessoa que está praticando, levar ele à meditação, levar ele à hiperconsciência, estados de lucidez, tá? E do Tantra? Do Tantra, basicamente, um bom relacionamento com tudo. Um bom relacionamento com tudo. Se relacionar com uma primazia primordial, assim, maravilhosa. E eles têm os efeitos colaterais dele. O yoga, para você atingir aquela consciência, ele vai querer o quê? Ele vai querer que você tenha muita saúde, ele vai querer que você tenha muitos anos de vida, porque é necessário, para você atingir uma consciência elevada, um trabalho de muito tempo de vida. A gente não consegue atingir um patamar de elevação de consciência com pouco tempo de prática, com pouco tempo de vida. Você precisa viver bastante. Então ele traz várias técnicas, vários conceitos, várias formas de você fazer com o teu corpo, de você agir, para que você tenha longevidade, para que a sua saúde seja maximizada, para que você atinja o seu potencial máximo.
O yoga, as técnicas deles prisam por isso. As técnicas do yoga, a prática do yoga preza por isso. Tá? E o efeito colateral é justamente várias coisinhas serem reduzidas. Porque ele quer que a gente tenha muita saúde, que ele quer que a gente viva muitos anos. Então, se a ansiedade estiver prejudicando a vida da pessoa, tem uma tendência de que um efeito colateral do yoga seja realmente reduzir e até acabar com esse... Acabar não, porque o yoga em si ele não tem essa questão de acabar com as coisas, mas de reduzir aquilo que não está fazendo bem a um patamar onde não se torna nocivo. Porque existe um patamar de ansiedade que é necessário para todos nós. Todos nós precisamos ter um certo tipo de ansiedade, porque senão nós nos tornamos apáticos. E até engraçado, talvez até seja a questão da pergunta dessa pessoa, sabe? Porque se a pessoa toma algum medicamento para ansiedade, algum ansiolítico, alguma coisa assim, a pessoa ela fica bem apática, pode até entrar em depressão, enfim. Não é a minha área, não é a área de saúde, não é terapia, é importante frisar isso, que o yoga também não é terapia, então eu não ofereço curas. O que eu estou falando é sobre o que o yoga faz de acordo com a ansiedade, porque alguém pediu falar sobre essa ansiedade. É um efeito colateral, ele pode ter o efeito colateral, sim, de reduzir a ansiedade, de trabalhar isso muito bem. Então, a gente precisa ter um certo nível normal de ansiedade, pois isso é saudável. Sim, é incrível, né? É incrível. Sim, ter um pouco de ansiedade é saudável, é necessário termos, todos nós. Mas quando isso é demais, que atrapalha, não é legal. E se não tiver nada, devido à medicação que foi tomada em excesso, também não é legal. Daí, se a pessoa tiver com muito baixa ansiedade, estiver tomando algum medicamento, tem que falar com o médico. A pessoa nunca teve ansiedade, né? Tem que procurar um médico também. Por quê? Porque ela pode estar com algum problema ali, certo? O médico ele vai tratar justamente esses sintomas. Esses sintomas, eles podem, outra coisa que é interessante, eles podem significar uma outra doença. Pode ser só o sintoma de uma coisa que é mais grave do que a ansiedade como algo isolado. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E daí você vem para o professor de yoga, vem fazer yoga, querendo a cura da ansiedade. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou te ensinar técnicas, vou te ensinar práticas que eu sei que ajudam você a relaxar, a acalmar. Então, indo por esse lado, todas as técnicas do yoga podem te ajudar no combate da tua ansiedade, sim. Mesmo se você estiver tomando medicamento, estiver fazendo um tratamento, as práticas de yoga podem sim ajudar a lidar com a tua ansiedade, a diminuí-la, inclusive. E o mais importante, depois que você encerrar o tratamento, porque um tratamento bacana é um tratamento que ele vai se encerrar em algum tempo. O teu médico vai te dar alta, vai dizer assim, olha, agora tu está legal, não precisa mais tomar medicamento e nada. E é bacana que você mantenha a prática do yoga. Por quê? O yoga é algo que ele vai muito além de tratamento de mazelas. Ele quer elevar a tua consciência. E no universo, nada é parado, nada é estagnado. A gente não consegue ficar estagnado. Tipo assim, mesmo se eu ficar parado aqui, sem fazer nada, dentro de mim tem vários processos acontecendo. Eu posso estar evoluindo a minha consciência, evoluindo para um estado de saúde, ou eu posso estar também evoluindo para um estado de doença, de enfermidade. Quem pratica yoga, é isso, pelo menos os meus alunos, eu gosto de introjetar e passar para os meus alunos um mindset, um estilo de vida, uma forma de pensar que leva você a se colocar numa cadeia evolutiva de saúde, para que você tenha, não importa a idade que você tenha hoje, mas tu começa a praticar hoje, e até o final da vida, você continue acrescendo hábitos saudáveis para a tua vida.
Então tem várias mudanças até que são propostas. Mudanças alimentares, mudanças comportamentais, daí a gente começa a pegar a questão do Tantra, né? O Tantra, a mudança comportamental. Então, várias mudanças de estilo de vida, para quê? Para maximizar a tua saúde, para que você tenha muitos anos de vida, para que você atinja a meditação, para que você atinja estados de consciência expandida, porque são necessários. Tá? É necessário viver bastante tempo para atingir esses estados. São poucos os que nasceram iluminados, né? A gente ouve... Até é engraçado, porque até os que se tornaram iluminados, esses caras célebres, vou citar aí Buda, Cristo, eles não foram assim, tipo, bebês iluminados, não. Cristo foi depois dos 33 anos, não, com 33 ele faleceu, mas foi depois dos 30 que ele começou a jornada, se eu não me engano foi isso, né? Depois dos 30, mas enfim, ele não era mais um adolescente, ele nem adolescente não era, ele já era um cara, para a idade, para a época dele, isso dali ele já era um cara velho. Quem vivia 30 anos, há 2000 anos atrás, já era velho, era muito difícil viver muitos anos naquela época, né? Hoje em dia, pelo avanço da ciência, nós conseguimos viver aí, a gente vê gente chegando aos 90, aos 80, né? A galera está vivendo cada vez mais, eu acho isso maravilhoso, mas naquela época era muito difícil. Enfim, então, não é fácil, a gente precisa ter essa expansão da nossa capacidade de vida, a gente precisa viver muitos anos para conseguir uma qualidade de vida, para conseguir saúde, para conseguir meditar, para conseguir expandir a consciência. Tá? Desculpa se eu levantei um pouquinho, mas eu acho que é interessante trazer esses pontos também. Então, efeitos colaterais positivos do yoga podem tratar da tua ansiedade. Se você toma medicamento, continue tomando o teu medicamento. Você precisa do aconselhamento profissional médico, você não pode deixar, até porque o yoga não é terapia. O foco do yoga não é tratar doenças, enfermidades, mas é te colocar num patamar de ascendência de saúde. O yoga comigo, eu estou falando de mim, da forma como eu passo. Tá? Sendo que eu já estive na Índia, tenho mais de 20 anos de estudos, de prática, né? Então, esse é o caminho, esse é um yoga legítimo, esse é um yoga de verdade, que visa a expansão da consciência. Tá? Não é terapia. Voltando para o foco da ansiedade, que é o foco da live de hoje. A ansiedade ela pode ser desencadeada devido a vários gatilhos. Esses gatilhos eles podem ser de origem, eu já vou abranger de origem psicológica, que no psicológico a gente entende como sendo a parte mental da pessoa e a parte emocional. Entende? Então, o emocional, a tua emoção, simplesmente, por exemplo, ver uma foto, ver uma imagem, aquilo lá pode te despertar uma emoção que é um gatilho para a tua ansiedade. Ou, de fato, os fatores mentais, preocupações, pensamento, ter que ficar pensando, resolvendo, raciocinando, isso pode te causar ansiedades também, sabe? Ficar contando as horas para que algo aconteça, tá? Então esses são gatilhos, são vários os gatilhos aí que podem despertar ansiedade. E outra coisa também pode ser uma causa química, química do teu sangue, do teu organismo. Então uma coisa que pode te despertar uma ansiedade é algo que você ingeriu. Tu ingerir um alimento que te acelera, que te deixa ansioso. Existem alimentos que podem ter essa propriedade de acordo com o organismo de cada pessoa, de acordo com a filosofia, com a fisiologia de cada um, de acordo com como estão os teus hormônios, de acordo com como está a química do teu sangue. Então, novamente, aí é a medicina que vai fazer exame e tal, né? Esse ponto ali, realmente você tem que ter o autoestudo. Isso é o bacana do yoga. O yoga, a gente, na medida que a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo esse autoestudo, essa autoobservação, onde a gente tem essa tendência de procurar perceber em si o que você sente mediante várias coisas na tua vida. Então, por exemplo, o que você sente
com certo tipo de alimentação, tá? Então, é uma coisa fundamental. Mesmo que um exame de sangue e tal te demonstre certas coisas, você pode perceber pelo autoestudo, pela autoobservação, que certos alimentos, certas substâncias te deixam bem ou não te deixam tão bem como você desejaria, tá? Isso é muito legal. O yoga ajuda muito a desenvolver isso, muito mesmo. E eu acho fundamental essa parte da química, porque eu acho que essa é a parte que as pessoas menos observam. E acabam, têm a tendência de dizer assim, tal fato, tal coisa que aconteceu na minha vida me deixa ansioso. Mas espera aí, se você estivesse com a química do teu sangue regulada, talvez aquele fato não ocasionasse na tua vida a ansiedade. Entende? Se você tivesse uma alimentação saudável, se você tivesse caso estivesse tomando alguma medicação adequadamente dosada, sabe? Então tudo isso é muito interessante. Você pode estar passando por um fato que, se tu estás com o teu corpo quimicamente desregulado, aquele fato é capaz de te dar uma parada cardíaca, aquele fato acaba contigo. É muito ruim. Mas se tu estás com a química bacana no teu corpo, o mesmo fato pode passar, partir até despercebido, ou tu encara e tu leva numa boa. Tá? Então eu acho a química sanguínea muito importante. O yoga tem várias técnicas de purificação. Eu adoro, eu amo praticar técnicas de purificação do yoga. São chamados kriyas, né? Tem vários kriyas que são purificações físicas mesmo, seja através de alimentação, seja através de períodos onde você faz determinado tipo de alimentação. Tem certas práticas de limpeza do corpo que você faz para limpar o teu corpo por dentro. Ali entram até determinadas coisas que podem ser considerados respiratórios para limpar, oxigenar o teu sangue. Quando a gente oxigena o sangue, você está purificando, você está tirando o gás carbônico, está jogando mais oxigênio nos teus órgãos, no teu cérebro, no teu sistema nervoso. Consequência disso, mudar a química do teu corpo. Tá? E é muito interessante isso. Então, ele tem várias coisas. O que acontece? Eu preciso é que o aluno, a pessoa interessada, chegue para mim e diga: olha, João, eu estou te procurando porque eu quero ter aula contigo, e assim, só que eu tenho ansiedade, eu tenho crises de ansiedade. Aí eu vou conversar com esse aluno, vou chamar e vou dizer: mas como é que é? Quando é que isso se dá? Tá? E ali a gente vai poder trabalhar técnicas e estilo de vida para lidar com essas crises de ansiedade nesse momento. Tá? Pela prática, por técnicas do yoga. Levando para o lado comportamental do yoga, que é o lado do Tantra, né? Comportamental. Tantra, coloca lá, Tantra igual comportamento. Basicamente isso, é uma filosofia comportamental. Eu gosto de trabalhar o Tantra muito dessa forma. Então, o comportamento é a forma que nos relacionamos com todos e com tudo. Isso também pode ter uma grande influência na ansiedade. Porque se você se comporta de uma forma, você pode estar gerando companhias para você que te influenciem a não ser ansioso ou a não ficar ansioso em determinadas situações, né? Levando assim até para o lado do masculino, eu acho isso muito interessante. O Tantra, muita gente liga o Tantra somente à sexualidade. Então eu vou aproveitar esse estereótipo de ligar o Tantra à sexualidade e falar um pouco sobre a sexualidade. Lembrando que o Tantra é menos de 1% sobre sexualidade. Menos de 1% do Tantra é sobre a sexualidade, mas ele trata a sexualidade de uma forma tão bacana que a sexualidade se transforma em algo mágico, em algo transformador, em algo completamente diferente
do que o resto da humanidade que não conhece o Tantra está acostumada a lidar. Eleva a sexualidade a um patamar sagrado. E isso é muito bacana. Então, a ansiedade na questão sexual. A gente vê muito nos homens, né? Ejaculação precoce e tal. Por quê? Ansiedade. O Tantra, a questão sexual dentro do Tantra, ela é taxativa. Ela já diz assim: evite o orgasmo, evite o gozo. Tá? Se você precisar cessar o ato sexual para não gozar, faça isso. O Tantra, o comportamento tântrico, ele fala justamente isso. Né? Isso é fantástico. Por quê? Porque vai manter a energia, vai manter a própria química do sangue da pessoa em alta. O homem, quando goza, quando tem ejaculação, ele tem uma queda de vitalidade, ele tem uma tendência a adormecer. E ok, tudo bem, a pessoa ela pode estar desejando isso, não é que é proibido também. Não é proibido. Pode ter. Só que o Tantra de mão direita, que é o que eu trabalho, ele fala para a gente ter isso o mínimo possível e chegar ao ponto de não ter. E o que acontece? A pessoa vai ficar com a energia elevada. Ela vai ter um ato sexual duradouro de várias horas, não vai ter gozo, não vai ter ejaculação, e ele vai se manter na ativa. Não vai querer dormir, não vai ficar naquele bode, não vai ficar para baixo, para o corpo recuperar tudo aquilo que ele perdeu energeticamente, quimicamente falando. Né? Então tem essas questões também. E o homem ansioso, ele tem uma dificuldade. Né? O homem ansioso, um dos sintomas da ansiedade é a ejaculação precoce. Né? O Tantra pode ajudar nisso? Sim. Não conheço nada além das técnicas do Tantra para lidar com a ansiedade sexual, para lidar tão efetivamente com a ejaculação precoce. Tá? Não conheço nada tão bom quanto as técnicas do Tantra que eu ensino. Né? Não sei outros Tantras aí. Se você for estudar com outra pessoa, esquece tudo isso que eu estou te falando. Isso que eu estou te falando é comigo. É se você vier estudar e praticar aqui comigo. Tanto o Yoga como o Tantra. Isso se aplica aqui à Escola do João, ao Grande Cultural. Tá? E às pessoas que eu formar também. Aos alunos que eu formar, é isso que eu ensino. E é isso que eles devem passar adiante também. Tá? Então, ajuda muito as técnicas do Tantra a controlar essa ansiedade sexual. E isso em todos os sentidos. Tanto a pessoa já vencia a ejaculação precoce. Ou a mulher venceu a anorgasmia, a pessoa que não tem orgasmo. Agora eu já consigo ter orgasmo. Ok? Depois disso, o que vem? Vem mais coisa, não para por aí. Tá entendendo? Não é só a questão de ter ou não ter orgasmo, de ejacular ou não ejacular, de conseguir ou não conseguir transar. Mas vem a forma de se relacionar, de como manter as relações, de como terminar um relacionamento que não está sendo legal, de como iniciar um relacionamento bacana. Tudo isso também é possível de aprender pelo comportamento tântrico. Entende? O Tantra ele ensina muito disso. Eu ensino isso. Tá? Eu ensino isso. Técnicas de alquimia sexual, de massagem tântrica, para os casais se conectarem mais, para os casais se conectarem, se desconectarem, caso queiram terminar uma relação. Como é que se termina uma relação? Tem um comportamento adequado até para isso, para não ter problemas, para não perder a energia, para não rolar aquela inimizade. Tá? Então, assim, hoje eu não vou entrar nesses assuntos, porque o assunto de hoje é ansiedade, mas se você quiser saber mais disso, sobre, mas como é que eu começo, como é que eu termino um relacionamento, como é que eu mantenho, como é que é... Manda para mim sugestão de tema para a próxima live, daí eu aprofundo neles. Hoje eu só estou falando a questão da ansiedade, e eu estou linkando a ansiedade com problemas de relacionamento. E nesse ponto, o Tantra, ele ajuda muito porque ele ensina
ele ajuda a gente a desenvolver um comportamento bacana para nos relacionarmos, tá? Então, eu já tirei a questão, lá no início eu tirei a questão da química, a química do sangue, a fisiologia da pessoa, né? Pode ser pela medicação, pode ser pelo autoanálise de coisas que não estão sendo bacanas, que estão causando ansiedade na pessoa. Falei a questão das técnicas práticas do yoga, que vão todas as práticas do yoga, todas as técnicas do yoga, elas podem trabalhar a questão da ansiedade. Aí vai do aluno chegar para mim e dizer assim, João, eu tô tendo ansiedade. Daí eu vou dizer, vamos fazer tal técnica, vamos ver como é que tu te comporta, como é que tu sente o teu corpo fazendo tal técnica, se ela tá melhorando, tá diminuindo a ansiedade. Então tem técnicas que eu sei que eu já pratiquei, que em mim funcionam. E eu vou passar isso para ti. Tá? Eu vou dizer, faz assim, faz assado, faz de tal jeito, quando acontece isso, faz assim. Entende? A gente caminha junto nisso. Um trabalho assim bem individualizado, bem bacana, né? Para trabalhar isso de uma forma legal. Então, isso é na tua vida normal. Aí o que acontece mais? O relacionamento. Isso daqui que eu te falei é em caso assim, é no trabalho, é no trânsito, é no esporte, é na vida. Ali a gente vai poder utilizar as técnicas do yoga. As práticas. E agora na questão afetiva, de relacionamento com as pessoas, relacionamento amoroso e tal. Aí entra a questão do Tantra, que é bem interessante, trabalhando a ansiedade do indivíduo por um comportamento que deixa a pessoa mais tranquila, mais calma, sabe? Como enxergar as coisas, né, no relacionamento, como agir dentro de um relacionamento. É muito engraçado porque o Kama Sutra, né, o Kama Sutra é muito difundido no Ocidente. Kama significa desejo, paixão, no sentido erótico, no sentido sexual. E sutras são aforismos, são mensagens, são ensinamentos. Então ali são os ensinamentos das paixões sexuais, vamos dizer assim. Então ele busca o quê? Ele visa, é um manual de boas maneiras, digamos assim, o Kama Sutra. É um manual de boas maneiras sexuais. Nada mais do que isso. Não ensina grandes coisas, mas é interessante. Não vou dizer que não. Não, mas assim, não é algo assim tão essencialmente tântrico. Tanto, o próprio Kama Sutra ele não é essencialmente tântrico, mas ele é um manual de boas maneiras. Então, vamos dizer assim que o Tantra a gente pode aprender você vai aprender boas maneiras nos relacionamentos, mas você vai além disso. Você vai aprender os momentos, o respeito, até que ponto eu devo ir, né? Até que ponto eu devo deixar o outro ir, certo? Então o Tantra ele ajuda a gente a ter noção sobre isso. Lembrando, não é regra. O Tantra em si ele também não é um manual de regras, que ele vai dizer a água é mole, por exemplo, ou a água é líquida, né? O oxigênio é gasoso. Não, o Tantra não é assim, tá? O Tantra ele é uma coisa muito maleável. Ele dá noções e a pessoa, com a sua percepção, é que vai ter o julgamento do que é o que e de como fazer. Mas ele te passa exemplos, ele te passa comportamentos, ele ajuda a desenvolver isso de uma forma assim, bem soft, e não de uma forma dura e taxativa. O Tantra é liberdade também. O Tantra também nos ensina a ter liberdade. Isso também é muito importante, inclusive para trabalhar a nossa ansiedade. Então, o comportamento tântrico ajuda nós a não sermos ansiosos em questões afetivas, emocionais e de relacionamentos. Então, deu de entender? São essas coisas assim que eu acho muito importante. A química, que está muito ligado à alimentação, está ligado também à prática de yoga e está também ligado ao comportamento. Tudo isso daí pode influenciar a química do teu corpo. E a química do teu corpo também pode influenciar tanto no teu relacionamento quanto no teu estar sozinho. Quando tu está sozinho, sem nenhuma influência exterior,
a química do teu sangue, do teu corpo também pode estar batendo ali. Então essa química a gente pode fazer através de alimentação, através de práticas, através de comportamentos e vice-versa. São 3 coisas aí que estão uma influenciando a outra. Então lidar com a ansiedade, olhando tecnicamente, não é uma coisa fácil. Mas vindo, praticando, participando aqui, isso vai se tornando mais fácil e de repente você pode ver que você desatou um nó que não sabia como desatar. De repente você olha, meu Deus, aquele nó, cadê aquela minha ansiedade? Capaz até de sentir falta dela. Tá? Por quê? Porque começou a praticar yoga, porque participou dos grupos, né? Porque aqui vai muito além da simples prática de yoga. Nós temos grupos de estudo, né? Nós temos nossas reuniões, nós temos nossos grupos para assistir filme, nós temos a nossa convivência, que é muito importante para a gente desenvolver o Tantra, inclusive, para a gente desenvolver o comportamento, para a gente aprender a se comportar. São nesses grupos, né? O momento da prática é a prática de yoga. Tem os outros grupos que ali a gente está desenvolvendo muito mais o Tantra também. Tá? Gente, então... Outra coisa, o ansioso ele pode ser um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida que é ansioso. Aí justamente, tá em você observar e querer mudar o teu estilo de vida. Agora eu vou ter um estilo de vida mais adequado com o yoga, mais adequado com o Tantra. Aí você vai sentir a mudança também. Agora a pessoa ela pode ter escolhido um estilo de vida, uma profissão que a torne ansiosa. Né? Ela pode ter escolhido ser corretor de ações da bolsa, trabalhar no mercado financeiro com ações, e a empresa valorizando e desvalorizando. Isso, para mim, pelo menos, me daria muita ansiedade. Eu ficar esperando o preço de uma ação ser valorizada ou desvalorizar, sabe? Isso gera muita ansiedade na maioria das pessoas. Então pode ter escolhido até a profissão errada. Entende? Então, tudo isso vem num planejamento de vida, tem outras coisas daí, o karma também, porque daí é karma, isso daí é karma. Às vezes tem que escolher, tem que mudar. Estou entrando muito nos assuntos, como eu digo, manda mensagem para mim, sugere outros assuntos. Eu estou quase terminando a live aqui, já passei 2 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, manda uma mensagem, quiser fazer alguma pergunta, eu respondo, por gentileza. Tá? Então, pode ser um comportamento que foi aprendido. Você pode ter aprendido a ser ansioso, né? Agora você tem que desaprender, ou melhor, tem que aprender a ser tranquilo, a não ser ansioso, a ficar na boa. Ok? É isso, então, vou encerrar aqui, ninguém mandou pergunta, mas até quem assistir esse vídeo gravado, pode mandar mensagem para mim aí, direct, fala qual foi o vídeo que você assistiu e eu respondo. Por favor, sugira algum outro tema para as próximas lives, certo? Desejo uma boa noite, espero ter ajudado e até a próxima. Beijos!